Aula Limites Especiais. Nessa aula, nós esperamos que você consiga usar alguns limites especiais nos cálculos de outros limites. Para iniciar esse assunto, nós vamos precisar do teorema do confronto, que é um teorema muito importante dentro do cálculo. Consideremos três funções g, f e h, de maneira que a função g seja menor ou igual que a função f e que a função f seja menor ou igual que a função h. Consideremos ainda que o limite de g seja igual ao limite de h, com x tendendo a c, convergindo para um valor hipoteticamente chamado de L. Se esses limites são iguais e a função g é menor que f e a função f é menor que h, só nos resta dizer que a função f também tem limite com x tendendo a c igual a L. Ou seja, ela está sendo confrontada pelas funções g e h, que tem valor L para limite, logo o limite dela em x tendendo a c também tem que ser igual a L. O primeiro limite especial que nós vamos apresentar é o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero. Este limite é igual a 1. E para demonstrar que isso é verdade, nós vamos usar uma circunferência de raio 1. Vamos considerar os pontos 1 e 0, cosseno de x e seno de x, e o ponto 1 e tangente de x. Dessa imagem, dessa pequena imagem, nós podemos extrair três outras imagens. A primeira desse triângulo maior, que é o triângulo que tem base 1 e altura tangente de x. Um setor circular, que tem raio 1 e ângulo x. E esse triângulo menor, que tem base 1, altura é igual a seno de x, tá? E o ângulo aqui valendo x. Para calcular a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, nós vamos ficar com tangente de x sobre 2. Já a área do setor é calculada por essa forma, meio vezes o quadrado de r vezes o ângulo. Como o ângulo vale x e o raio vale 1, a área desse setor será igual a x sobre 2. Já a área desse triângulo menor, é base vezes a altura sobre 2. Então, 1 vezes seno de x é seno de x, portanto, vai ser seno de x dividido por 2. Muito bem. Visualmente, e também formalmente, nós podemos perceber que a área desse triângulo é maior do que a área do setor circular e, por sua vez, a área do setor circular é maior que a área deste triângulo menor. Então, tangente de x sobre 2, que é a área do triângulo maior, é maior ou igual que x sobre 2, que é a área do setor, e x sobre 2, por sua vez, é maior ou igual que seno de x sobre 2, que é a área do triângulo menor. Isso considerando que x é um ângulo entre 0 e π sobre 2. Pois bem, se nós multiplicarmos ambos os membros da última equação por 2 sobre seno de x, nós ficaremos com essa expressão, onde nós poderemos realizar simplificações, resultando nessa nova expressão. Veja que seno de x cancela com seno de x aqui nesse outro termo, nessa outra fração. 2 cancela com 2. 2 seno de x e seno de x dão aí um resultado de quociente igual a 1. Bom, dessa desigualdade múltipla, nós podemos realizar operações para chegar nessa nova desigualdade, invertendo as frações, invertendo os sinais de desigualdade. Se nós calcularmos o limite do cosseno de x com x tendendo a zero, nós vamos constatar que é igual a 1. E se nós calcularmos o limite de 1 com x tendendo a zero, nós também vamos ter 1. Ora,
se o limite do cosseno de x com x tendendo a 0 é igual a 1 e o limite de 1 com x tendendo a 0 é igual a 1, logo, pelo teorema do confronto, nós podemos concluir que o limite do seno de x sobre x é igual a 1. Muito bem. Esse limite nós podemos utilizar no cálculo de outros limites. Por exemplo, o limite de tangente de x sobre x com x tendendo a 0. Tangente de x é o mesmo que seno de x dividido por cosseno de x. Então, aqui nós fazemos uma manipulação algébrica. Sabemos que o limite de um produto é o produto dos limites, de maneira que este é aquele limite fundamental, aquele limite especial que nós vimos anteriormente, que é igual a 1. E o limite de 1 sobre cosseno de x com x tendendo a 0 também é igual a 1. Portanto, o limite de tangente de x sobre x com x tendendo a 0 será igual a 1. Um novo exemplo é o limite do seno de 2θ sobre θ com θ tendendo a 0. Veja que nós não podemos aplicar diretamente aquele limite especial pelo fato de que o arco da função seno não é igual ao denominador da fração. Mas nós faremos uma manipulação algébrica, para que a gente consiga resolver esse limite. Primeira coisa, 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, se nós multiplicarmos a expressão seno de 2θ sobre θ por 1, nós não iremos alterar esta expressão. E 1 é o mesmo que 2 dividido por 2. Ou seja, nós ainda não alteramos a expressão. Pois bem, 2 multiplicando seno de 2θ pode ser colocado antes da fração. E como na multiplicação de frações nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador, nós vamos então ficar com o limite de 2 vezes o seno de 2θ sobre 2θ com θ tendendo a 0. Pelas propriedades do limite, esse termo constante que está na função ao qual nós queremos calcular o limite, pode ser colocado de fora do limite. E assim nós vamos ficar com um limite da razão de seno de 2θ por 2θ. Então, veja que o arco da função seno é igual ao denominador da fração. Agora sim, nós podemos aplicar aquele limite especial, o que nos dará, então, 2 vezes 1 igual a 2. Portanto, o limite de seno de 2θ sobre θ com θ tendendo a 0 é igual a 2. Agora, nós vamos ver aqui o limite do seno de 3x sobre seno de 5x com x tendendo a 0. Para resolver esse limite, nós vamos fazer a seguinte manipulação algébrica. Então, x sobre x é a mesma coisa que 1, que é elemento neutro da multiplicação. Então, quando a gente insere este termo, nós não alteramos a expressão. Seno de 3x sobre x, fazendo aqui o produto, e seno de 5x sobre x. De maneira que esse x com esse x podem ser cancelados. Agora, nós faremos o seguinte. No numerador, nós iremos multiplicar o termo 3/3, que também é igual a 1, é elemento neutro da multiplicação. E no denominador, nós vamos multiplicar por 5/5. Fazendo as manipulações algébricas, nós teremos o limite com x tendendo a 0 de 3 vezes o seno de 3x sobre 3x, dividido por 5 vezes o seno de 5x sobre 5x. Ora, este limite tem o arco da função seno igual ao denominador, e o mesmo acontece com essa outra razão. Esse limite, quando x tende a 0, é igual a 1, e este também é igual a 1. Logo, o resultado deste limite é, portanto, 3/5. Agora, nós falaremos do segundo caso especial de limite. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x tendendo a mais ou menos infinito, é igual a e que é o número neperiano.
Vamos agora, como exemplo, mostrar que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x com x tendendo a zero é igual a e, que é o número neperiano. Veja aqui, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita. Então, nós vamos calcular primeiro, o limite lateral à direita. Para calcular, nós faremos uma substituição. No lugar de 1 sobre x, nós iremos substituir por u. E se u é igual a 1 sobre x, logo x tem que ser igual a 1 sobre u. Veja que, como nós alteramos a expressão da variável x para a variável u, nós precisamos verificar qual é a tendência do limite agora. Quando x tende a zero pela direita, na expressão 1 sobre x, a fração vai tender para mais infinito. Então, se x tende a zero pela direita, u tende a mais infinito. Substituindo essas novas expressões no limite, nós vamos ficar com o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, com x tendendo a mais infinito. Isso é igual ao número e, número neperiano. Isso nós calculamos o limite com x tendendo a zero pela direita. Agora, nós vamos calcular com x tendendo a zero pela esquerda, que vai ser bastante semelhante. A substituição é a mesma, com a diferença de que quando x tende a zero pela esquerda, u tenderá a menos infinito. E assim, o limite de 1 mais 1 sobre u com x tendendo a menos infinito, elevado a u, vai ser igual a ele. Logo, se o limite à esquerda é igual ao limite à direita, portanto, o limite existe e converge para ele. Caso especial 3, limite de 1 menos cosseno de x sobre x com x tendendo a zero é igual a zero. E assim, nós vamos encerrando a nossa videoaula falando sobre alguns limites especiais.